Que a paz de Jesus nos envolva nesse momento de reflexão, prazer de viver. Porque a maioria das pessoas, às vezes, buscam aí, o prazer de viver de uma maneira errada. Acha que está tendo a felicidade, mas de repente aquilo passa, né? E começa a lastimar a vida, tá? E falando que a vida não presta, coisa desse nível aí. Então nós vamos basear o nosso estudo nesse trechinho lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 13, onde Allan Kardec nos fala que o ser humano pode suavizar ou agravar a amargura de suas provas, conforme o modo que encare a vida terrena. Ou seja, está tudo em nossas mãos. Está tudo em nossas mãos. E Deus não castiga, Deus não pune. Tá? Tem uma lição do Espírito André Luiz, lá no livro Espírito da Verdade, onde o título da lição é Nem Castigo, Nem Perdão. Onde André Luiz fala que Deus não castiga, nem perdoa. Deus é equidade soberana. Dá oportunidade para todos nós do mesmo jeito, conforme nos foi colocado aqui. Então, baseado nesse texto de Allan Kardec, tá, que o ser humano pode suavizar ou agravar a amargura de suas provas, conforme o modo que encare a vida terrena. Então, as nossas aflições, as nossas tristezas, tá, os nossos momentos de alegria, tudo está relacionado a nós, aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos e às nossas ações, mas a nós. Então vamos estudar um pouquinho. O Espírito Hermance de Fogo nos fala o seguinte: nunca a humanidade mendigou tanta atenção e afeto. Uma crise de alto desvalor sem precedentes assola multidões. Quantos suicídios, quanta depressão, quanta tristeza no ser humano, quanta falta de esperança, quanta amargura. Então a multidão está envolvida nesse clima de não ter mais esperança, vão perdendo a fé, esquece de desenvolver aí o amor ao próximo e vai caindo então naquela tristeza, não tendo prazer de viver. E ela nos fala que o sentimento de indignidade é o piso emocional das feridas seculares, que causam a sensação de inferioridade, abandono e falência. Nós somos seres que, conforme nos fala também Allan Kardec, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Né? Nós já conhecemos essa frase de Allan Kardec. Então, a cada reencarnação são as oportunidades que nós temos para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso espiritual e moral. A cada reencarnação. Então, em muitos casos nós aproveitamos, em outros casos nós não aproveitamos a oportunidade. Aí chega o momento da nossa partida para o mundo espiritual. No mundo espiritual vamos fazer aí um balanço, né, das nossas atitudes naquela reencarnação. Vamos pedir uma nova oportunidade. E assim nós vamos criando então aquele karma reencarnacionista. Tá? Nós vamos viver aí a cada reencarnação um reflexo da reencarnação passada. Nós estamos vivendo nessa reencarnação um reflexo das nossas reencarnações passadas. A próxima reencarnação nós vamos ter o reflexo dessa atual reencarnação, das nossas atitudes, daquilo que estamos fazendo. Então, por isso, a luz fala que o sentimento de indignidade é o piso emocional das feridas seculares, que causam a sensação de inferioridade, abandono e falência. Quando chega naquele ponto, eu não suporto mais. O que eu fiz? Estou sendo castigado? Deus está me castigando? Conforme dissemos, né? E André Luiz fala que Deus não castiga.
Mas tudo isso passa na mente do ser humano, na sua elaboração dos seus pensamentos. Não se sentindo amadas, almas sem conta não conseguem superar os dramas da rejeição e os tormentos da solidão. É aquele grande problema que nós temos aí também, tá? A grande maioria das pessoas querem que o outro tenha um comportamento idealizado por ele. Eu idealizo um comportamento para fulano dessa maneira. Se aquela pessoa não assumir aquele comportamento, eu vou ficar magoado. Nós esquecemos da individualidade de cada um. Isso ocorre muito, né, com os nossos familiares. Nós esquecemos dessa individualidade, do livre-arbítrio de cada um. Então, quando a pessoa percebe que não está sendo obedecido, isso aí faz parte também até de arrogância, né? Eu querer que todos me obedeçam, que faça aquilo que eu quero, tá? Então, quando a gente percebe que o outro não está tendo um comportamento igual eu quero que esteja, tá? Então cai nessa solidão, nessa tristeza, né? Não se sentindo amadas, almas sem conta não conseguem superar os dramas da rejeição e os tormentos da solidão. Optam pela falência não assumida, uma existência sem sentido, vazia de significados, sem metas, a caminho da derrocada moral e espiritual. Então, o que? Nós temos que ter metas, estabelecer metas para nós, estabelecer metas para o nosso convívio social, estabelecer metas para o nosso convívio familiar. Mas como estabelecer metas? Um diálogo, com interesse pelo outro, em ajudar o próximo. Mas quais são o projeto de vida que a maioria procura fazer? Geralmente o projeto de vida da maioria está relacionado às coisas materiais. Faz parte do nosso programa também, porque nós estamos reencarnados. Nós estamos ocupando a matéria. Então faz parte da nossa meta, do nosso planejamento também material. Mas o nosso projeto para a nossa vida espiritual, para a nossa vida moral, o que eu programei para a partir deste ano, para a minha vida espiritual? Então, quando ela coloca isso aqui para nós, tá? É para refletirmos. Optam pela falência não assumida, uma existência sem sentido, vazia de significado, sem metas, a caminho da derrocada moral e espiritual. Aí eu retorno para o mundo espiritual, vou passar em revista a minha consciência, tá? Aí eu vou perceber que muitos pontos que eu deveria ter feito aqui, muitos enganos que eu deveria ter corrigido aqui, nessa passagem, na reencarnação, eu deixei de fazer. Talvez quando as pessoas foram prejudicadas, porque eu não fiz o bem, eu não orientei aquela pessoa, ou eu mesmo desorientei aquela pessoa, prejudiquei aquela pessoa. André Luiz também, a gente gosta muito desses espíritos, né? Emmanuel, você falou aqui, André Luiz, são mestres aí que trazem para nós lições perfeitas, tá? André Luiz também nos fala uma frase que eu não esqueço nunca e grave com vocês: a nossa atitude é o processo, a nossa consciência é o tribunal. Quando a gente tem algum problema a resolver, a gente procura um advogado. O advogado vai fazer o quê? Vai montar um processo nosso, não é? Vai fazer ali uma entrevista com a gente para ver qual o problema e vai montar um processo nosso. Após montar o processo, o que o advogado faz? Manda para o tribunal de justiça, para o juiz, para os promotores. Então olha que frase perfeita de André Luiz:
A nossa atitude é o processo. A nossa consciência, tribunal. Por que eu não falo assim, ó, a nossa atitude é o processo e Jesus é o nosso juiz? Ou um espírito superior, aí será o seu juiz? Por que eu não disse isso? Por que falou? A nossa consciência é um tribunal. Aí vamos lembrar da pergunta 621 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta, né? Onde está escrito as leis de Deus? E eles respondem com sabedoria: na consciência. Mas o homem tem desprezado, esquecido e desprezado a sua lei. Mas Deus sempre quis que ela fosse lembrada. Essa é a sequência da resposta. Então, se a lei de Deus está gravada em nossa consciência é um tribunal. Quem vai fazer o nosso julgamento? Nós, a nossa consciência. Então, tudo aquilo que nós fazemos, as nossas atitudes de cada dia, nós estamos montando o nosso processo, a nossa história. Para depois, então, toda a nossa atitude vai ser passado pelo nosso tribunal da nossa consciência. Tá? Nós vamos nos libertar, ou então nós vamos também nos aprisionar. Nós mesmos. Agrilhoado pela ilusão do menor esforço, o homem busca a ilusão como sinônimo de paz. Anseia-se pela felicidade como se tal estado da alma pudesse ser fruto da aquisição de facilidades e privilégios. Olha, a maioria das pessoas, nós nos encaixamos nisso, né? A lei do menor esforço. Eu quero viver feliz, alegre, prazer de viver, mas sem esforço para dominar as minhas más inclinações. Então, as nossas más inclinações necessitam de esforço. Nada vem com facilidade. O nosso crescimento espiritual, o nosso desenvolvimento moral, não vai acontecer sem esforço da nossa parte. Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, também pergunta 941. Os sábios espíritos falam que o ser humano, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. Então, essa prisão nossa nas coisas materiais, nós vamos ter aqueles momentos de alegria, de satisfação, de estar temporariamente de posse daquele bem, tá? Mas depois também vem a tristeza, tá? As penas, o sofrimento dos bens materiais. Sua felicidade consiste na satisfação transitória de todos os seus desejos. Então, toda a satisfação nossa material, uma satisfação transitória, vai passar. E aquela luta pelo prazer de viver, pela satisfação eterna, nós vamos esquecendo de trabalhar os nossos sentimentos, trabalho da caridade, o seu mais amplo entendimento, conforme entendi Jesus, que é a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições do próximo, perdão das ofensas. Tal é assim que Jesus entende sobre caridade. Mas nós deixamos de trabalhar, nós deixamos desenvolver em nós essas virtudes. E começa ano, termina ano, nós estamos aí nesse projeto materialista, alegrando temporariamente, entristecendo. E assim vai, passa janeiro, fevereiro, março, de repente está dezembro de novo. Vai a gente fazendo outro projeto de vida, com coisas materiais. Vem aí mais coisas, mais sofrimentos. Na pergunta 926, Allan Kardec pergunta: a civilização, criando novas necessidades, não é a fonte de novas aflições? A população vai aumentando, o intelectual vai desenvolvendo bem na frente do moral. O ideal seria junto, né?
Intelectual e moral junto, mas intelectual vai na frente. Nosso irmão falou muito aqui das invenções, né? Hoje tem internet, computador, nos facilitando tanto. Coisa que décadas atrás, se falasse, né? A gente ia para o hospício aí, era louco. Está surgindo aí agora a inteligência artificial. Então, olha que pergunta feita, né? 160 anos atrás aí. A civilização criando novas necessidades não é a fonte de novas aflições? Eles respondem assim, ó: os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Eu preciso trocar de carro, eu preciso trocar de telefone, de celular, eu preciso disso, eu preciso comprar mais um par de sapatos, mais um ter de roupa. Quanto que eu já tenho? Quantos pares de sapatos eu já tenho? Quanto de roupa que eu já tenho? Vou trocar de carro para quê? Com qual objetivo? Vou trocar de celular para quê? Qual o objetivo? Nós deixamos, né, de fazer essas perguntas para nós, esse questionamento para nós. E nós vamos criando então, onde eles falam que os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Eles continuam assim, ó: aquele que sabe limitar os seus desejos e ver sem cobiça o que está fora das suas possibilidades, poupa-se a muitos aborrecimentos nesta vida. Então aqui nós podemos trabalhar aqui nosso egoísmo, nosso sentimento de inveja, né? Ciúmes, e por aí afora vai. Mas enquanto nós estivermos achando bom fazer determinada coisa, mas que nós não devemos, e deixamos de fazer aquilo que devemos porque nós não gostamos, aí está a falta de limite nos nossos desejos. Eu achei tão interessante essa colocação, tá? Desse espírito superior. Aquele que sabe limitar os seus desejos e ver sem cobiça o que está fora das suas possibilidades, poupa-se a muitos aborrecimentos dessa vida. Que legal, né? Saber limitar então os desejos, eu posso eliminar muitos problemas da minha vida. Não é isso que estão falando? Mas como que eu vou aprender a limitar os meus desejos? Deixar de fazer aquilo que eu gosto, mas não devo, e começar a fazer aquilo que eu não gosto, mas que eu devo fazer. Isso é aprender a limitar os desejos. Isso é a lição para eliminar, que eles não falam aqui, muitos aborrecimentos na nossa vida. Basta fazer um questionamento para nós. O que eu estou fazendo, eu devo fazer? Isso que eu estou gostando de fazer, eu devo fazer? Se for positivo, ótimo, continuo. Mas se for negativo, inverte, muda, deixa de fazer. Sendo assim, nós obedecendo essas orientações desses espíritos superiores, tá? Nós temos um caminho aberto para a nossa felicidade, para o nosso prazer de viver. Paulo de Tarso também limpa isso aqui, ó, como se fosse hoje para nós. O querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Nós estamos nessa situação também do Paulo? Provavelmente, né? Provavelmente estamos nessa situação. Querer fazer o bem, nós queremos. Mas por que nós não conseguimos fazer o bem que nós queremos, mas o mal que nós não queremos, nós vamos fazer?
Ah, mas eu não faço mal para ninguém. Fazemos, nós falamos mal dos outros ainda, nós criticamos o outro, e muito mais. E muito mais coisas erradas fazemos, muito. Basta escutar os nossos sentimentos, né? E o Paulo continua assim, ó: se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. São as más inclinações, são os nossos vícios, vícios físicos e vícios morais, que impede que nós vamos então agir de acordo com aquele bem que eu quero fazer. Então nós temos que observar as nossas más inclinações e começar então a reverter, né, os vícios em virtudes, tá? O Espírito Emmanuel, no livro Pão Nosso, também nos fala: enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado à análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Quando eu paro um pouco para fazer uma reflexão, escutar os meus sentimentos, e eu percebo todos aqueles vícios que estão me impedindo o meu crescimento, eu pergunto para mim mesmo: mas sou eu mesmo? Sou eu mesmo essa pessoa impaciente? Sou eu mesmo essa pessoa intolerante? Sou eu mesmo essa pessoa invejosa? Sou eu mesmo essa pessoa que esbravece por qualquer motivo? Sou eu mesmo que discuto com o vendedor na loja por não me atender bem? Então, quando nós passamos a refletir os nossos sentimentos, a escutar os nossos sentimentos, nós vamos deparando com esses erros que nós carregamos em nós. Aí vem a nossa consciência nos orientando: não faça isso, faça assim. A nossa consciência é aquela boia sinalizadora, nos demonstrando o caminho reto, o longo a percorrer. Faça assim, dessa maneira. Aí começamos então aquele campo de batalha em nós. Ah, mas eu não consigo. Nós conseguimos. Nós conseguimos sim combater aquelas nossas más inclinações que estão incrustadas dentro de nós. Com fé, com perseverança, nós vamos fazer então essa renovação íntima em nós. O Senhor concede-nos a claridade hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã, no rumo da luz imperecível. Nos fala também Emmanuel: o Senhor concede-nos a claridade de hoje. É a nossa atual reencarnação. Esquece que passou. Prisão no passado gera tristeza. Prisão no futuro gera ansiedade. Enquanto nós vivemos aí presos no passado, nós não temos poder nenhum sobre o passado. Nós não podemos modificar o que passou. E quando nós ficamos presos no passado, gera tristeza, porque se nós buscarmos o que aconteceu conosco o ano passado, em 2024, a nossa chapa mental vai trazer à nossa lembrança, a maioria das vezes, das coisas negativas que aconteceram conosco. Dificilmente vamos lembrar das coisas boas. Faz parte das nossas imperfeições. Aí nós começamos a lembrar e a comentar as coisas ruins que aconteceram conosco. Aí nós vamos ficando sem ter o prazer de viver, entristecendo, caindo em depressão, e nós não temos poder nenhum do passado. Prisão no futuro gera ansiedade. Quando nós projetamos a nossa vida para o futuro, os nossos desejos para o futuro, nós vamos projetar tanta coisa, somente coisas boas, que nós não vamos ter condições nessa atual reencarnação
Aí vai passando o tempo, e a gente não vai conseguindo aquilo que nós planejamos, além do limite. Nós não vamos conseguindo, vamos ficar naquela ansiedade, e vai nos gerar tristeza, vai nos gerar o desprazer de viver. Ao invés de trabalharmos aí o nosso prazer de viver, o hoje. Nós perdemos a oportunidade do momento, do hoje. Por isso Emmanuel nos fala que o Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas do ontem, preparando-nos para o amanhã, no rumo da luz imperecível. Cícero Pereira, esse espírito também, foi um dos fundadores da União Espírita Mineira. Nos traz também essa mensagem aí. Os obstáculos serão incessantes, não nos competindo nutrir expectativas com facilidades, mas sim a coragem e o otimismo indispensáveis para vencer um desafio após o outro. Aí eu quero passar esse ano 2025 daqui para frente, eu não quero ter problema nenhum, eu não quero ter dificuldade nenhuma. O querer está em nós, né? Tá? Mas vamos ter obstáculos. Já tivemos muito no passado, vencemos. A cada obstáculo que vier, nós vamos vencer. O que nos coloca aqui? Coragem e otimismo. Nós temos que levantar essa bandeira conosco, de coragem e otimismo, fé. Porque tem até o ditado aí, que todo mundo sabe, que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Na nossa programação reencarnacionista, nós ficamos tão aflitos, tá? Para resolver depressa, como se a gente pudesse resolver numa reencarnação só, né? Os nossos problemas. Então faz uma lista enorme. Aí eu quero passar por isso, por aquilo, tal, estou arrependido disso, quero passar, e faz aquela lista enorme, tá? Aí os técnicos, né, os espíritos superiores, vai fazer uma avaliação, eles que vão preparar a nossa reencarnação, vão fazer ali uma avaliação. Não, vamos tirar isso aqui fora, vamos passar uma tarefa aqui, você não vai dar conta desse probleminha aqui, ó, tá? Vamos deixar para as próximas aí. Aí isso aqui também vamos tirar. Bom, esses aqui agora você vai. Ou seja, tudo que nós passamos, tá, está na medida certa. É nós trabalharmos para vencer essas más inclinações, tá, com coragem, com otimismo, com fé, com alegria, buscar a ter esse prazer de viver em nós, dentro de nós, que a maioria das pessoas perderam esse desejo, esse prazer de viver. Não ser o que gostaríamos é o mais alto preço tributado para quem optou pelos descaminhos do egoísmo. Ora, não ser o que gostaríamos é o mais alto preço. O que eu gostaria de ser? Eu gostaria de deitar hoje Vicente e amanhã Chico Xavier. Hã? A gente consegue. Venha reencarnações aí. Mas ele trabalhou, Chico trabalhou para isso. Tá? E esses espíritos missionários reencarnam para nos dar exemplo. Está lá na questão 622 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta, mas como que Deus sempre quis que a gente lembre das suas leis? Que nós esquecemos e abandonamos? Eles respondem, né? Enviando sempre profetas e missionários para reencarnar, vos falar e vos mostrar, exemplificar. Então esses missionários vêm realmente para nos falar, nos dar exemplo, para que nós possamos então ir acompanhando aí nessa nossa renovação. Então, não ser o que gostaríamos é o mais alto preço tributado para quem optou pelos descaminhos do egoísmo. É no dia a dia que nós vamos melhorando, sem aquela ansiedade. Vamos trabalhando no bem, deixa o tempo correr. Não queremos ser mais quem fomos, mas ainda não somos quem queremos ser.
Olha o quanto nós já melhoramos, já fomos muito piores que nós somos agora. Somos cruéis? Ainda somos, mas já fomos muito piores. Então, quando Ele nos coloca isso, não queremos ser mais quem fomos no passado. Quem quer? Quem quer voltar a ser aquele carrasco que matava os cristãos lá na arena do Coliseu, hein? E mais perversidades ainda. Quem quer? Não queremos, tá? Mas ainda não somos quem queremos ser. Nós somos agora. Nós temos que respeitar a nossa atual reencarnação, o nosso hoje. Estamos aqui para trabalhar, para conquistar aí as virtudes que estão latentes dentro de cada um de nós. Sejamos fiéis e confiantes nos pequenos esforços de ascensão que temos conseguido realizar. Então vamos ser gratos a Deus, tá? Por esse ponto que nós já reencontramos aqui. Estamos numa casa de oração, uma casa cristã, coisa que no passado a gente não fazia, a gente criticava, a gente matava, tá? Já conquistamos muitos amigos. Então é valorizar aquilo que nós conquistamos até agora. De bom, tem que valorizar. E valorizando isso e trabalhando para sempre melhorar. Isso é uma constante, constante trabalho. Abandonemos a aflição e a ansiedade relativamente ao que gostaríamos de ser. Porque somente amando o que somos, encontraremos força para prosseguir. Tá, então isso aqui nós vamos encontrar essa força respeitando a nossa atualidade, o estágio em que nós nos encontramos agora. Nós temos que ter nosso autorrespeito por esse estágio que nós estamos agora e continuar nessa caminhada com otimismo, com esforço, com abnegação, com devotamento. Tem um livro chamado Em Busca de Sentido, a lição do sentido da vida. É de Viktor Emil Frankl. Não sei se alguém conhece o autor. Tá? Ele é um psicanalista austríaco. Ele viveu durante quase todo o século passado. Tá? Morreu aí, acho que com 93 anos, por aí. Do início do século passado até o final do século passado. Tá? Mas eu achei interessante pegar um livro excelente isso aqui, tá? Que traz para nós muita reflexão em cima desse tema nosso. Esse Viktor, ele foi preso na época da Segunda Guerra Mundial. Ele e a família toda, tá? Foram presos lá no campo de concentração do Hitler. Lá ele ficou 3 anos. Só imagina um pouquinho, nesses 3 anos, o que ele passou lá no campo de concentração. Quantos milhares de pessoas ele viu morrendo ali com os gases mortíferos. Aí então, depois de 3 anos, ele foi socorrido pelo exército americano, libertado daquela prisão. Ele foi procurar os seus familiares, esposa, pai, mãe, irmãos, filhos. Não encontrou nenhum. Não encontrou nenhum. Todos haviam desencarnado no campo de concentração, porque foram todos presos. Não tinha família nenhuma. E ele caiu em desespero. Será que ele caiu em desespero? Essa vida não presta mesmo. Eu tenho que morrer também. Por que eu não morri também? Será que ele pensou dessa maneira? Não. Ele foi escrever um livro, O Sentido da Vida aí. Tá? Um dos trechinhos coloca assim, ó: quando um homem descobre que seu destino lhe reservou um sofrimento, tem que ver nesse sofrimento também uma tarefa sua, única e original. Ninguém é culpado pelo nosso sofrimento. Nós temos a mania de falar: estou sofrendo por causa de fulano de tal. Ah, mas aquela pessoa está me passando tanta raiva.
Como se raiva fosse transmissível aí, né? Não é assim que nós falamos? Nos momentos de desequilíbrios nossos? Tá? Só que é uma lição que ele vem trazendo para nós, não é assim. Tá? Os nossos sofrimentos, nós é que temos que sair dele. É nós. Com muito esforço, com muito trabalho, com muito amor, com muita dedicação. Mas é nós é que temos que sair desse sofrimento. Deixar de culpar o outro de ser o culpado do meu sofrimento. Não. E ele fala assim, ó, mesmo diante do sofrimento, a pessoa precisa conquistar a consciência de que ela é única e exclusiva em todo o cosmos. Olha, é uma linguagem espírita. É uma linguagem espírita. Não existe um outro espírito igual Vicente. Um clone. Tem. Nós somos únicos. Gente, isso é grandioso demais para nós. Tá? Então, mesmo diante do sofrimento, a pessoa precisa conquistar a consciência de que ela é única e exclusiva em todo o cosmos. Fomos criados por Deus para a eternidade, jamais seremos deletados, tá? Jamais seremos deletados, apagados. Então nós fomos criados aí por Deus, nós estamos aí buscando a nossa evolução, o nosso crescimento, a nossa melhoria, para tornar um trabalhador de Deus, como os Espíritos puros, como falou Jesus, não é, Zé Roberto? Você falou o quê? São os Espíritos crísticos, que passaram por toda a etapa também, venceram. Jesus mesmo falou para nós, não falou? No mundo tereis tribulações, mas coragem, né? Porque eu venci o mundo. Transmitindo essa coragem para nós, esse otimismo para nós. Quanto mais amor a quem somos, mais amamos a vida. O sentido da existência está no ato de percebermos o que significamos na obra fraternal, o que nós significamos para Deus. Qual o significado de nós para Deus? Gente, quando nós pensamos assim, gente, eu sou uma criatura de Deus, isso é grandioso para nós. É grandioso para nós. Tá? Eu tenho a energia divina. Jesus disseram, vós sois deuses. Nós temos essa energia divina. Esse DNA, né? Divino. Então isso é grandioso. Então o sentido da existência está no ato de percebermos o que significamos na obra fraternal. O que é que nós significamos para Deus? Outro ponto essencial na construção do sentido da vida é desenvolver a habilidade de superar o sofrimento. Essa é a parte difícil. Essa é a parte mais difícil e mais importante para nós. Desenvolver essa habilidade para superar o sofrimento que nós criamos para nós. O prazer de viver surge quando, efetivamente, entendemos as razões de nossas dores e como superá-las. O Espiritismo nos ensina. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos coloca essa lição. De onde vêm as nossas dores, nosso sofrimento? Causas atuais de sofrimento e causas passadas de sofrimento. Não é isso? Está no Evangelho, capítulo 5? Causas atuais anteriores do nosso sofrimento. Então a doutrina espírita vem trazendo para nós, tá, muitas informações a respeito disso, nos dando coragem, reflexão para o nosso trabalho. Pedagogia da felicidade. A felicidade é uma conquista que se faz através da educação de si mesmo,
Buscá-la no exterior é dar prosseguimento a uma procura recheada de decepções e dor. Aquela história que ele está contando. Se eu for achar que o outro é culpado do meu sofrimento, eu vou sofrer mais ainda. Se eu for buscar um motivo exterior aí, eu vou sofrer mais ainda. Tá? Se eu for esperar que é o outro que vai me fazer feliz, tá certo? Eu vou esperar até quando? A outra pessoa tem que fazer aquilo que eu quero, não é? Nós comentamos no início. Eu não vou ser feliz nunca. Porque ninguém vai fazer aquilo que exatamente eu quero. Então eu vou viver constantemente infeliz, sem ter o prazer de viver. Então nós entendendo isso aqui, tá? Que a felicidade é uma conquista que se faz através da educação de si mesmo. Buscar no exterior é dar prosseguimento a uma procura recheada de decepções e dor. Educar para ser feliz é dar sentido à existência. Pedagogia da felicidade. São boas lições agora para nós. Alguns caminhos da pedagogia para a sanidade humana. Exercer dinâmicas de autoconhecimento. Nós já estamos fazendo isso. O nosso autoconhecimento. Saber quem realmente nós somos. Nós somos aquilo que nós achamos que nós somos? Será que nós somos? Será que nós somos aquilo que as pessoas acham que nós somos? Ou seja, nós não somos aquilo que nós achamos que nós somos, e nós não somos aquilo que as pessoas acham que nós somos. Nós somos o nosso sentimento. O que sentimos? Então, para fazer o autoconhecimento, eu tenho que estudar o meu sentimento. Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Fazer esse questionamento para nós. O que está me levando a sentir o que eu estou sentindo? Sempre dando nome aos sentimentos. Então nós vamos passar a ter essa dinâmica de autoconhecimento. Dessa forma aí. Compreender os mecanismos punitivos da culpa e como superá-los. Sentimento de culpa é horrível. Quando a nossa consciência demonstra para nós que eu prejudiquei alguém, que eu arrependi, nós temos que trabalhar incessantemente para não deixar esse sentimento de culpa aprofundar em nós. Porque senão nós vamos cair na depressão. Nós não vamos sentir o prazer de viver. Desenvolver técnicas de sensibilidade do afeto. Por que eu não tenho simpatia por alguém? Por que eu ainda tenho raiva de alguém? Por que eu ainda tenho ódio de alguém? Tem gente que fala assim ainda, né? Nossa, eu tenho um ódio daquela pessoa. Né? Sabendo que o ódio é um veneno para a própria pessoa que está sentindo, né? O ódio, a mágoa, todos os vícios nossos. Tá? É uma preparação de veneno para nós mesmos. Então, desenvolver técnicas de sensibilidade do afeto. Tratar melhor as pessoas, com mais carinho, com melhor educação, com mais amor, com mais empatia, que falta muito no ser humano, a empatia, se colocar no lugar do outro. Isso ia desenvolver essas técnicas, né, de sensibilidade do afeto. Meditar, orar. Nós temos que tirar um dia, alguns minutos por dia, para fazer uma meditação. Quanto tempo nós passamos sem observar a natureza? As plantas. Cheguei aqui e estava elogiando o Zé Roberto aqui pela quantidade de plantas. Muito bonito. Parabenizando essa casa, né, por essa tão bonito. Mas não deixamos, né, de olhar para cima e olhar, admirar as estrelas, a lua, o sol. O próprio André Luiz, quando estava internado no Colônia Nosso Lar,
Tem uma passagem lá que ele fala, se deve lembrar, tá? Que ele, na primeira noite, né, dele lá no hospital da Polônia, ele percebeu os raios solares penetrando pela janela, e ele viu aquela lindeza, né, de raios solares penetrando. Tinha quanto tempo que eu não observava os raios solares? Nossa, tanta coisa bela para a gente admirar da natureza, tá? Você meditar, nós temos que pegar alguns minutos por dia e fazer uma meditação. Ouvir uma música instrumental, eu gosto muito, sabe? E ali meditar, faz uma oração, entrar em sintonia com o plano superior. Implantação de pequenos círculos de diálogo sobre valores humanos. Isso é importante. Quando encontrar os grupinhos de amigos, de familiares, evitar de falar mal um do outro, de comentar o defeito do outro. Essa é a falta de indulgência, tá certo? Então essa implantação de pequenos círculos de diálogo sobre valores humanos, exaltar a qualidade do outro, ao invés de observar os defeitos, observar os valores. Todos têm valores, todos têm virtudes, todo ser humano tem virtude, né? Então formar grupo, dessa conversa de grupo, tá? Comentar sobre as virtudes das pessoas e não sobre os defeitos. É assim que nós vamos melhorando esse clima do nosso planeta, essas energias do nosso planeta. Participar de atividades de cooperação social, criando espaço para estudar os sentimentos decorrentes dessa prática. Então é isso que a irmã nos coloca: participar de atividades de cooperação social, criando espaço para estudar os sentimentos decorrentes dessa prática. Cultivar a crença de que todos somos dignos da bondade celeste, em quaisquer circunstâncias. Deus está atento a todos nós. Não importa quem quer que seja, todo ser humano é criatura de Deus. Desde o mais poderoso até aquele que está em situação de rua. Deus trata todos iguais. Todos. Uma pergunta jamais deverá deixar de ser o centro de nossas cogitações: em que estou melhorando? Nós fizemos essa pergunta para nós no dia 31 de dezembro. Em que eu melhorei esse ano? Vamos dizer moralmente, não vou falar da parte material, não, espiritual. Em que eu melhorei durante esse ano 2024? Em que eu pretendo melhorar nesse ano 2025, a partir desse ano 2025? Em que eu estou melhorando? Perguntinha pequena, mas muito importante para nós. Ter noções claras sobre as conquistas interiores, mesmo que pouco expressivas, é valoroso núcleo mental de motivação para a continuidade da empreitada da renovação. Valorizar tudo que nós já desenvolvemos e continuar no esforço para desenvolver cada vez mais. E é assim que nós vamos ter esse prazer de viver. Feliz 2025 para todos vocês, com muita coragem, com muita fé, muito otimismo e muito prazer de viver. Sem lamentações. Muita paz.